Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. A gente hoje está iniciando uma nova série de palavras e o tema da nossa série se chama Um Caráter Aprovado. E diante da palavra de hoje eu vou permanecer com esse mesmo tema, esse vai ser o título da palavra. E quando a gente definiu esse tema, quando a gente começou a buscar e ver qual seria a próxima etapa, a gente vê que a gente segue numa construção, né, disso que já vem sendo falado assim, sobre princípios, sobre valores, sobre questões que formam diretamente o nosso caráter, né? E algo que hoje não deveria ser incomum, mas na verdade é de fato encontrar pessoas que têm caráter, né? Não deveria ser um diferencial. Hoje a gente reconhecer uma pessoa, nossa, essa pessoa tem um bom caráter. Mas cada dia que passa, cada ano que passa, a gente vem percebido e o mundo tem demonstrado isso, o quanto que a falta de caráter é algo que está instalado hoje nas pessoas e isso vai passando, né, de geração em geração, porque é algo que, caráter é uma coisa que se constrói diante do que a gente vai vivendo e das situações que a gente vai passando, né? Mas uma coisa diferente do que o mundo prega e que várias pessoas dizem é que caráter é uma coisa que a gente nasceu assim e vai permanecer assim. Muita gente diz, essa pessoa tem esse caráter e ela nasceu assim e vai ser assim para o resto da vida. Mas a gente não crê dessa maneira, porque a gente crê que Deus é possível, através de Deus, tudo ser transformado e tudo ser renovado, amém? E hoje nós, até na ministração do louvor, a gente já estava cantando e louvando e agradecendo porque nós fomos resgatados, né? E através de Jesus, nós podemos ter um caráter transformado. Hoje nós não somos pessoas que procuramos ter um caráter aprovado diante dos homens, mas o caráter aprovado que a gente está falando é um caráter aprovado diante de Deus, amém? Então, faz um tempo que eu estava lendo um livro e que eu estava aprendendo muito com a vida de Neemias, que ele foi um líder e ele foi uma referência de líder. E quando eu estava buscando em Deus, eu estava lembrando sobre esse livro e sobre as características que Neemias tinha e tudo que ele fez através disso, né? E Deus foi me direcionando de uma maneira um pouco diferente, que eu não esperava, mas eu creio que vocês vão entender bem certinho. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias 1, versículo 1. Encontraram? A palavra diz assim, então. Essa é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado do rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias, estava em Suzã, capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus essa oração. Aí agora a gente pula a parte da oração e vamos para o capítulo 2. Aí no capítulo 2, continuando, diz assim. O que eu vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados?
O rei perguntou: o que é que você quer? E eu orei ao Deus dos céus, e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá à terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí, o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província de Eufrates, com instruções para que me deixassem passar até chegar à região de Judá. Também pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que o protege, o templo, e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fossem comigo alguns oficiais do exército e uma tropa de cavalaria. Então, eu viajei para a província do Eufrates e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Até aí. É um pouquinho extenso aqui que a gente leu, mas eu vou contextualizar para vocês. Aqui a gente estava falando, então, que a cidade de Jerusalém ela tinha sido destruída. E algumas pessoas, vou falar de forma bem resumida assim, algumas pessoas, elas estavam presas em cativeiro na Babilônia, mas aos poucos elas estavam voltando para a cidade. Só que a cidade ainda não tinha sido totalmente reconstruída. E o que acontece? Esses muros que eles faziam, as muralhas que estavam ao redor de Jerusalém, elas eram como uma proteção para eles que moravam lá. E eu estava vendo, estudando certinho, eu encontrei e vi que quando Jerusalém ia ser atacada, esses muros protegiam quem morava lá dentro, que, por exemplo, assim, se a gente começasse hoje os inimigos tentarem invadir lá dentro de Jerusalém, os muros eram capazes de dar uma proteção de até 6 meses. As pessoas demoravam 6 meses para destruir só os muros para entrar lá dentro. Então, aconteceu que Neemias chegou até ele a notícia que o povo ainda estava sem os muros, e ele ficou com muita compaixão, né, do que o povo ainda estava passando por estar ainda com os muros todos destruídos e estar sem essa proteção dos ataques dos inimigos. E algo que Deus falou comigo, assim, inicialmente, é que eu gostaria hoje que a gente fizesse uma reflexão como se os muros da cidade, eles fossem a nosso caráter. E a gente precisasse reconstruir o nosso caráter. Porque, como a gente iniciou falando, através de Deus, o nosso caráter é possível. Através dele nós somos resgatados e é possível nós sermos construídos com um caráter que será aprovado diante dele. Amém? E a primeira coisa que Deus falou comigo, lendo e vendo as características de Neemias, as atitudes dele que fizeram reflexo nessa reconstrução, é que não é possível construir um novo caráter sem destruir o antigo. Amém? Se a gente quer encontrar um novo caráter em Deus, se a gente quer desfrutar do novo caráter, se a gente quer ser semelhante a Ele, de acordo com os princípios, de acordo com a identidade dEle, nós precisamos destruir aquilo que é antigo. E a primeira atitude que Neemias teve, que foi algo que me chamou bastante atenção, é que ele era um homem que tinha verdadeira compaixão. Neemias, ele tinha verdadeira compaixão, porque ele chorou, ele se lamentou, mas ele orou. E buscando e avaliando a situação, eu comecei a entender e perceber que não adianta a gente ter compaixão sem ação. Porque o que acontece? A gente pode ter a visão de compaixão, a gente pode se colocar no lugar da pessoa, a gente pode ver que existe uma necessidade, mas se a gente não agir, a gente vai ficar só chorando e se lamentando. Então, compaixão com ação, ela gera reconstrução. Amém? Entenderam? E algo que é bem destacado nesse ponto é que a gente precisa ser pessoas que se importam com as coisas de Deus. Porque nesse momento, Neemias, ele reconheceu que aquilo era a vontade de Deus, ele sabia qual era o plano, ele sabia qual era o valor que tinha a cidade e essa reconstrução. E ele disse assim, não, eu vou lá e eu vou fazer por esse povo, porque eu reconheço que é isso que Deus se importa e eu vou fazer de acordo com a vontade dele.
Então, o primeiro ponto, a primeira característica para a gente ter e para a gente ter um reflexo de um caráter construído é que a gente se coloque numa posição de verdadeira compaixão. Quando nós temos compaixão e agimos para somar, Deus entrega todas as cartas e os caminhos eles se abrem para que a gente tenha o caráter construído. Assim como aconteceu com ele, o rei reconheceu que ele estava triste, algo que não era comum através da vida dele, mas ele perguntou para ele o que ele queria, e quando ele falou que ele queria ajudar o povo dele, e ele disse assim, eu quero fazer um único pedido, que tu me dê as cartas para eu chegar até lá, para que eu entregue para os governadores, para que eu possa ter acesso, para que esteja instruído o que eu irei fazer, e o rei deu todas as cartas para ele. Então, quando a gente tem um coração de compaixão, Deus abre as portas para que a gente tenha uma reconstrução e para que a gente faça o propósito de uma maneira plena. Amém? E outra coisa, compaixão gera cuidado. A palavra diz que quando ele pediu para o rei que ele queria voltar para reconstruir os muros de Jerusalém, o rei falou assim, além de te dar as cartas, eu vou mandar uma tropa de cavaleiros para te acompanharem, para cuidarem de ti e guardaram a vida dele também. Então, quando a gente tem compaixão, Deus ele age na nossa vida assim com que ele entrega para a gente algo muito mais do que a gente pediu ou que a gente pensa. Porque ele não tinha pedido isso tudo. Ele tinha pedido, depois eu pulei a parte da oração, senão iria ficar muito extenso, mas eu encorajo vocês a ler o livro de Neemias, que é algo que vai falar bastante com vocês. E Neemias a primeira característica, como a gente está falando, ele foi um homem que teve essa verdadeira compaixão, mas ele teve atitude. Ele foi lá e disse assim, eu tenho uma visão, eu estou vendo que eles precisam disso, mas ele não ficou só nisso, ele não ficou chorando e se lamentando e ficou sem comer tantos dias. Ele foi, demonstrou a necessidade e ele fez por acontecer, porque ele sabia que aquela cidade, aquele povo precisava dele. E hoje, quantas vezes a gente de fora, a gente percebe e a gente vê o que Deus pede de nós, mas a gente fica só por falar, só por criticar, ou só por, poderia ser dessa forma, poderia ser de outra. Quando a gente de fato se coloca à disposição e quando a gente age, a gente pode fazer a diferença naquilo que Deus está chamando a gente para fazer. Então, reforçando, galera, primeiro a gente tem que ter verdadeira compaixão. A compaixão, ela gera cuidado e ela gera frutos maiores do que nós pedimos ou pensamos. Assim como aconteceu com a vida de Neemias. Ele recebeu as cartas e ele ainda recebeu algo além do que ele tinha pedido para Deus. E isso, ele fala até aqui no versículo 9, né? Deixa eu só repetir aqui. 2:9. Aqui no 2:8, no final, ele diz assim, e o rei me deu tudo o que eu pedi, porque Deus estava comigo. Então, esse já entra num segundo ponto do que eu aprendo com o caráter de Neemias. Neemias, ele tinha compaixão e ele tinha humildade, verdadeira humildade. Porque quando ele precisou, ele deu o mérito para Deus. Quando ele recebeu, ele já entregou o mérito para Deus. Ele disse, o rei me deu tudo que eu pedi porque Deus estava comigo. E humildade é o segundo item, a segunda característica do que a gente vai falar, que gera esse caráter aprovado e que gera a possibilidade de nós sermos reconstruídos. Porque quem aqui é perfeito? Diz amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus que ninguém é perfeito. E a gente tem que buscar essa busca constantemente. Isso tem que ser uma decisão diária na nossa vida. Mas tem princípios que eles não podem ser perdidos. Tem valores que eles vão fazer a diferença para a gente alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. E Neemias, ele estava naquela posição de ser copeiro do rei. Mas ele não teve medo de sair dessa posição, que era uma posição que ele estava confortável, para ele voltar lá para onde tudo estava destruído. Ele teve humildade de sair da posição dele e dizer assim, não, eu sou desse povo, eu me identifico com esse povo e eu vou lá fazer a minha parte. Ele não esqueceu da origem dele, digamos assim. E hoje, muitas vezes, quando Deus leva a gente para outra posição, ou quando a gente acaba que está desfrutando das coisas que Deus deu para nós,
as pessoas acabam esquecendo tudo aquilo que elas passaram e as pessoas que ficaram para trás, a origem de fato delas, sabe? E isso é falta de humildade, porque hoje uma das coisas que mais tem pegado as pessoas e acabado com o caráter é a questão do orgulho. E nós, como pessoas que estamos buscando um caráter aprovado em Deus, nós temos como nossa maior referência Jesus. E Jesus, ele foi exemplo de humildade o tempo inteiro. Ele foi exemplo de compaixão o tempo inteiro. E não tem como a gente querer ter um caráter aprovado em Deus se às vezes a gente se acha melhor só por ser cristão até. A gente já está deixando de lado a humildade e se considerando melhor que outras pessoas porque a gente está aqui ou porque a gente está buscando algo e julga as outras pessoas. E quando de fato o que a gente precisa fazer é ser humilde e reconhecer que não, eu vou lá junto e vou fazer a diferença e vou reconstruir tanto o meu caráter que a gente precisa reconstruir todos os dias, quanto influenciar no caráter da outra pessoa. Então, Neemias, ele não teve medo de sair da posição que ele estava e do conforto para a reconstrução. Ele sabia da origem dele e a tristeza de Neemias demonstrava o quanto ele reconhecia que ele não era melhor que ninguém. Ele se identificou com o povo e com a humildade que ele tinha, ele falou assim, eu vou lá reconhecer esse problema, porque esse problema não é só do povo judeu, esse problema é meu também, eu também faço parte desse povo. Eu vou lá e vou fazer a minha parte perante a isso. Então, o primeiro ponto, verdadeira compaixão. O segundo, verdadeira humildade. E se vocês forem lendo, mais para frente, nos próximos capítulos que conta toda a história, Neemias, ele, como copeiro, ele foi humilde, porque ele reconheceu e voltou na posição antiga, voltou lá na cidade para fazer a parte dele. Como líder, ele foi humilde, porque quando ele estava fazendo a construção, se vocês lerem, em todo tempo ele estava junto, pegando junto com a galera e permaneceu na humildade. E como governador, ele também permaneceu humilde, porque ele não quis nada além do que... Ele não fez igual aos governadores antigos. Ele disse assim, não, eles fizeram de tal forma, mas eu vou fazer diferente. Para mim, o que é igual para o povo é igual para mim. Eu estou falando de uma maneira mais breve, mas se vocês lerem o livro todo, vocês vão entender perfeitamente que isso está na palavra. Então, dessa forma, a gente entende exatamente o que é caráter, porque caráter não é uma coisa que ele é adaptável ou que a gente vai mudando conforme as situações que a gente está e o ambiente e as pessoas que a gente está. Caráter é aquilo que a gente é, independente do lugar, independente da posição, independente das pessoas. Quando a gente tem um caráter em Deus, aquilo é permanecido em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. E caráter não é algo que a gente precisa dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo. O caráter é demonstrado com as nossas atitudes. O caráter é demonstrado com a maneira com que a gente age, com a maneira com que a gente reage. O caráter é demonstrado no nosso dia a dia. E não tem como, hoje eu vou me vestir disso. Se estiver falando disso, não é caráter já. Já não é o caráter aprovado de Deus, porque isso é gerado internamente através daquilo que Deus tem para nós. E da maneira interna a gente reflete aquilo que Deus tem em nós, sem precisar falar ou sem forçar algo para as pessoas, amém? Então, verdadeira compaixão, verdadeira humildade. E um terceiro ponto que Neemias tinha, ele tinha verdadeira convicção. Neemias, nesse processo da reconstrução do muro, quando ele foi lá, que ele deixou tudo o que ele tinha naquele momento dessa posição e foi trabalhar e liderou pessoas e organizou toda essa estrutura para que isso acontecesse, ele passou por várias situações de pessoas que se levantaram contra ele também para parar o propósito de Deus na vida dele. Mas ter convicção é uma característica de pessoas que têm um caráter aprovado em Deus. Porque a convicção é aquilo que faz a gente ficar determinado, sabe? Quando a gente está no centro da vontade de Deus, que a gente sabe, isso é o que Deus tem para mim, essa é a perfeita vontade de Deus, não existe nada que nos para. Mesmo que as pessoas se levantem contra nós, mesmo que situações se levantem e pareça algo que não seja favorável, mesmo que pessoas zombem e que saiam mentiras, mas a gente tem uma convicção plena de dizer assim, não, esse é o propósito de Deus na minha vida e nada vai me parar.
Porque a gente entende que não é sobre nossa força, que não é sobre aquilo que a gente está fazendo, mas é sobre aquilo que Deus tem preparado e que Ele entregou para nós. Amém? Em Neemias, no capítulo 10, esse vocês não precisam abrir, mas aqui já estava num momento que eles estavam já fazendo, estava durante a construção dos muros, já estava esses muros sendo reconstruídos. O povo determinou que fosse assinado um acordo, e o povo de Israel, então, eles fizeram por escrito um acordo, e as autoridades assinaram esse acordo dizendo que daí para frente seria tudo governado daquela maneira. E o acordo aqui tem tudo escrito aqui, os levitas vão fazer dessa forma, o templo vai ser dessa forma, como é que seria a rotina do governo, estaria tudo ali, como é que seria a parte de imposto, de dízimo, tudo está escrito no capítulo 10. Mas no última parte desse acordo que eles assinavam, está escrito assim, nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. E esse foi um acordo que eles assinaram, nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. E um caráter aprovado, ele é motivado por isso, sabe? Não abandonar as coisas de Deus. Porque nós entendemos que a gente não está aqui nessa terra e a nossa motivação não é por aquilo que a gente vive aqui. Mas é pela motivação da aprovação de Deus para que a gente tenha a vida eterna. Essa é a única motivação para a gente querer ter um caráter aprovado. A gente reconhecer que a gente não vai abandonar as coisas de Deus, que a gente não vai deixar para trás os propósitos deles. E essa é a nossa convicção de hoje. A nossa convicção é que Deus tem um plano para nós, nós precisamos ser desconstruídos de alguma maneira para que o novo seja construído em nós, mas a gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter humildade e a gente precisa ter convicção para que a gente alcance essas coisas. Porque não adianta se a gente ter compaixão e ter humildade, mas se a gente não tiver convicção, no primeiro momento a gente vai desabar e vai dizer assim, não, eu não quero passar por isso, tá pesado demais, tá difícil demais. Mas quando a gente tem convicção, que a gente diz assim, não, isso Deus tem para mim, todo dia a gente se motiva, sabe? Todo dia a gente acorda e diz assim, não, eu vou fazer isso, eu vou vencer porque Deus está comigo, Deus está no controle, não é sobre mim, não é sobre o que eu tenho buscado, não é para minha honra e para minha glória, mas é para a glória de Deus. E essas características, elas são atitudes que elas fazem total diferença nessa reconstrução. Isso não tem como a gente fazer um estudo do livro todo de Neemias, mas são 3 pontos que quando a gente vê o reflexo daquilo que foi gerado e daquilo que foi construído, ele permaneceu com essa verdadeira compaixão, com a verdadeira humildade, com a convicção do início ao fim, porque isso realmente fazia parte do caráter dele. Em todo tempo ele demonstrava isso. E um versículo bem conhecido é... Vou falar uma coisa antes, que eu acho que vai ser mais, para não pular aqui essa parte. Quando eu estava orando essa semana, quando estava buscando, de fato, a palavra e buscando em Deus, o que tu queres que seja ministrado esse final de semana, essa questão de caráter, a gente começa a perceber o quanto que todos os dias Deus, ele vai construindo através das pessoas que estão ao nosso redor e ele vai somando aquilo que Deus direciona pra gente trazer para a palavra, e a gente precisa estar muito atento assim aos detalhes daquilo que Deus quer falar com a gente, né? E não tem como a gente construir um caráter, não tem como a gente buscar essa reconstrução sem pessoas. Não tem como a gente dizer assim, não, eu vou fazer o propósito de Deus, eu vou entregar aquilo que Deus está me pedindo, sem ter pessoas ao nosso lado.
E pessoas são uma ferramenta que vão construindo o nosso caráter e a gente vai sendo afiado todos os dias e desafiado dia após dia por isso, sabe? As pessoas, elas fazem parte dessa reconstrução. E mesmo Neemias sendo um líder que tinha as características do coração de Deus, mesmo que Neemias tinha essas atitudes que refletiam a vontade de Deus, que ele orava, que ele era visível o relacionamento de Deus, se não fossem as pessoas que estavam com ele não iria conseguir fazer sozinho. Ele não iria conseguir executar o plano perfeito de Deus. E nós precisamos de pessoas para que o nosso caráter seja reconstruído. Jesus, ele é o exemplo perfeito de caráter. E nós poderíamos falar sobre o exemplo de Jesus hoje, para falar sobre um caráter aprovado. Mas nós temos homens e pessoas que estão ao nosso lado, que também são exemplo de caráter. Se nós olharmos na Bíblia, tem várias pessoas que são exemplo de caráter, mas a perfeição a gente nunca vai alcançar. Essa busca tem que ser diária, esse entendimento tem que ser diário, porque a nossa aprovação vai ser somente na vida eterna. O aprovado é só quando a gente estiver lá no céu, que Deus vai dizer assim, não, esse caráter foi aprovado mesmo para estar aqui comigo. E essa é a nossa maior motivação. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, é isso que a palavra diz, né? Então, trazendo para o contexto da nossa palavra, a gente entende que Jesus é o único caminho para a transformação do caráter e para a reconstrução do caráter. Ele é a verdade, por isso que eu coloquei verdadeira compaixão, verdadeira humildade e verdadeira convicção. Porque se não for dele, isso não é gerado em nós. Quando algo de bom é gerado em nós, quando algo que reflete aquilo que é gerado, que é de Deus é gerado em nós, é porque Ele se faz presente na nossa vida e não porque eu alcancei isso, eu sou bom porque eu busquei isso. Não, se a gente tem alguma coisa de bom, se a gente tem um caráter alinhado a Ele, é porque Ele é a verdade sobre a nossa vida. E por isso que as coisas permanecem, por isso que essa busca tem que ser diária, porque se a gente não buscasse, isso vai se perdendo e no dia após o outro, isso não vai mais ser algo real nas nossas vidas. A verdade de Deus, ela é manifestada através do nosso relacionamento, através dessa busca. Então Jesus, ele é o caminho para a transformação do nosso caráter e para a reconstrução, ele já nos resgatou para isso. Ele é a verdade, porque quando é gerado algo de bom em nós, é através dele, não é sobre nós, mas é dele. E ele é a vida, que se trata isso que a gente estava falando, sobre a aprovação. A vida é a vida eterna. Então, ele é o caminho para a transformação, a verdade que gera o caráter e a vida que gera a aprovação de um caráter para a gente estar no céu e manifestar a glória de Deus e compartilhar aquilo de bom que ele tem para nós. E enquanto nós estivermos nesse mundo, a gente não tem uma busca por aprovação humana, como a gente iniciou falando, mas a aprovação só tem que ser de Deus. Se a gente viver para aprovar e para ter um caráter de acordo com o que a humanidade diz que é bom, a gente vai ficar andando em volta e isso não tem motivação nenhuma. Essa convicção vai ser perdida super rápido, porque nós temos que entender que nós temos que buscar um caráter que seja aprovado por Deus e não pelas pessoas. Quando o nosso caráter for aprovado por Deus, a gente vai ser reconstruído, a gente vai manifestar os planos dele sobre nossa vida, a gente vai realizar os propósitos que ele tem para nós, mas para isso a gente precisa ter atitudes, a gente precisa ter um coração aberto, a gente precisa ter compaixão, mas com ação, precisa ter humildade e precisa ter convicção. Convicção de que Deus está conosco e que Ele sabe de todas as coisas e que não importa o que se levante no meio do caminho, nós estamos ali para fazer o perfeito plano e a perfeita vontade de Deus, amém? Você pode já ficar de pé? Nós iniciamos falando que não é possível construir um novo caráter sem destruir o antigo. E nós somos moldados de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as decisões que a gente toma todos os dias e de acordo com aquilo que a gente entrega para Ele, para que Ele tenha liberdade de mover a nossa vida, liberdade para reconstruir a gente de acordo com a vontade que Ele quer. E essa é uma decisão que precisa ser constante, que precisa permanecer, porque
como a gente falou, um caráter ele é algo que permanece, ele não é algo que é influenciado. Um caráter é algo que você carrega para toda a sua vida. É diferente de reputação. Reputação é aquilo que as pessoas falam que você é, mas um caráter é aquilo que você é de fato. Então, hoje nós não somos movidos por aquilo que as pessoas falam que nós somos, mas nós somos movidos por aquilo que Deus diz que nós somos. E isso, de fato, se encontra com a vontade que Ele tem para nós. Feche seus olhos nesse momento. Nós só encontraremos o verdadeiro caráter, nós só encontraremos a aprovação real quando nós nos entregarmos totalmente a Deus. Quando nós nos colocarmos à disposição das mãos dEle para que Ele forme em nós um caráter de acordo com a vontade dEle. Quando nós nos aproximarmos dEle e reconhecermos que a nossa transformação e a nossa reconstrução só vem dEle. Quando nós entendemos que nós só seremos cheios quando nós estivermos totalmente vazios de nós mesmos. Quando a gente entende que a vontade de Deus é muito maior e muito melhor que a nossa, amém? Nesse momento você pode adorar o Senhor, mas com uma entrega, sabe? De entender que esse mês nós estaremos buscando isso em Deus. A gente vai estar buscando um caráter aprovado por Deus. Que tem as características do Pai, que Ele entrega e deposita em nossa vida todos os dias. Mas para isso nós precisamos ter decisões, nós precisamos ter entregas, nós precisamos ter renúncias. Para isso nós precisamos ter uma entrega total da nossa vida, porque só vai ser reconstruído algo quando de fato o que é antigo ser destruído. Mas Deus, Ele tem o poder e Ele já iniciou a reconstrução nas nossas vidas, amém? Quando Ele nos resgatou, Ele já deu a chave, Ele já sabia que nós precisaríamos desse amor que nos constrange para que a gente fosse construído de acordo com a sua vontade. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.